Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, tem aqui os vídeos, o pessoal pode dar o like, compartilhar os canais parceiros. Também no Instagram, clima.terra. E temos aqui, o pessoal pode entrar no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem um valeu, ou então no Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. O segue no nosso patrocinador GPS Agrícola, pode ser comprado com desconto, avisando que vira propaganda no canal do Tempo. É catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colono e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tens o apoio da Segna GPS. Parabéns, colono e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS, o melhor GPS. Antes vamos aqui ao nosso abraço. Então um abraço caloroso para ele e para os moradores da Grande São Paulo. Ele é o Sebastião Montgomery. E também perguntando como é que eu vou conseguir fazer transmissão ao vivo no canal. Por enquanto ainda demora um pouco por causa do tempo e do cansaço, mas uma hora a gente vai fazer. Um alô para Ariosvaldo Moreira, um primo de Miguel Calmon, nas Laranjeiras. Márcio Belitardo, o nome. Sinaliza o dia, tá aqui, ó, dia do El Ninho. Bom final de semana e manda um abraço para Codó, Maranhão. Quem manda não disse, só tem um código aqui, então um abração pessoal do Codó. Vamos ver, falta d'água, quente. Então não teve mais. Então vamos agora voltar a deixar já aqui se precisar. Ó, nós estamos aqui, ó, no Nino 1 e 2, nós temos já em queda, tá com 1 grau, deu uma subida, agora começou a cair, que aparece aqui, ó, já com a anomalia negativa nessa última semana. O Nino 3 e 4 também começa a cair, está atingindo o ponto mais baixo, um dos mais baixos recentemente. Teve um dia que chegou a 0,9 ou 1 grau, então agora a tendência é queda mesmo. O Nino 3 está com 0,5 e o Nino 4 está com 1 grau, não, 0,9 se eu não me engano. Então está caindo bem. Aqui já começa a aparecer, já começou a mudar de fase. E aqui no nosso oceano está um pouquinho abaixo do normal, mas tem muita variação. Preocupa no nosso Atlântico, quando passar mais de 2 semanas, 3 semanas, ou no positivo ou no negativo, aí preocupa. Agora é a oscilação. No mês de março, abril, maio, começa a iniciar o processo da formação da laninha, principalmente final de março para frente. A mudança é muito rápida entre o El Ninho agora, laninha, começando a partir de abril, maio. Quando eu digo começando, é o quê? Em cima do oceano, quando a água começa a ficar mais fria que o normal. Essa anomalia aqui é principalmente em abril, maio. Então, provavelmente ali final de abril, maio, junho, já começou de fato a laninha. É o efeito que nem eu digo da sala. A sala está 30 graus, tu ligou o ar-condicionado, passou 5 minutos, tu já sente que começou a esfriar. Está fria a sala? Não. Tem laninha? Não. Mas já começam os efeitos. E o Nino 1 e 2 também já começa a esfriar bem. Aqui continua quente. Nesse trimestre, chuva ainda começa a ficar mais irregular aqui no centro-sul. Está indicando que o mês de março vai ser meio chuvoso e a parte de abril entre uma parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sul do Paraguai, Argentina e Uruguai. Continua bem irregular entre o Mato Grosso e São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro. Tem chuva? Tem, mas não aquela chuva assim toda hora, chuva mais irregular. E no centro do Brasil começa a estação seca normal, vai ter ainda chuva, mês de abril e começo de maio ainda tem uma outra chuva, até porque as frentes frias vão começar a passar com mais força. Quando chega aqui, ó, deixa eu achar o mouse aqui, quando chega aqui abril, maio, junho, tu vê que já começou a formar laninha de vez no Oceano Pacífico. Já temos aqui no Nino 3 e 4 de meio grau a 1 grau negativo. O patamar da laninha é meio. Claro que vai ter que ser isso repetindo, mas já é o início da formação da laninha no Oceano Pacífico. Começa a diminuir a temperatura aqui no nosso, em frente ao sul do Brasil,
e ainda quente no norte. Então, entre março até final de maio, deixa eu ver qual é o trimestre, abril, maio, até final de junho, nós temos o quê? Uma mudança rápida no padrão, a chuva vai ficando irregular aqui no sul, a estação seca vai se instalando no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Sudeste, começa a chover com mais força ali no litoral do Nordeste, essa região aqui, ó, deixa eu ampliar aqui o mapa. Aqui toda essa faixa aqui começa a chover com mais intensidade, principalmente em maio e junho. Aqui ainda a chuva vai se estendendo, inclusive está indicando que abril ainda fica acima da média, boa parte do Nordeste. Essa região aqui do Nordeste, entre o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a quadra chuvosa vai ser mais extensa, deve avançar até final de junho, julho, talvez início de agosto. Claro que quando vai chegando no nosso inverno, a chuva já fica bem mais escassa, bem pouquinha, mas para a agricultura é excelente. E aqui fica aquele período normal de chuva aqui, começando a querer chover mais em alguns pontos, talvez mais ao norte. No centro do Brasil, sem muita chuva, normal, que é a seca, uma outra frente fria passa trazendo alguma chuva perdida. Isso pode ajudar o milho safrinha que já está sofrendo com a irregularidade da chuva. Esse ano quem plantou muito tarde corre o risco de falhar a chuva na hora que precisa e o frio chegar com força. Algumas friagens vão chegar nessa região aqui, trazendo queda brusca da temperatura. No sul, sudeste e parte centro-oeste, já vai ter alternância entre calor e frio, entre esse final de março, abril, maio e junho. Laninha não quer dizer inverno rigoroso sempre, não. Laninha quer dizer pulsos de frio forte e chuva muito mal distribuída. Tu pode ter 3 semanas de uma chuvarada aqui no sul e daqui a pouco passa 10 semanas sem chuva nenhuma. Então a chuva fica muito ruim nesse sentido. Tem uma onda de frio forte que dura 5, 7, 10 dias e daqui a pouco dá 5, 6 dias de calor forte. Claro que o predomínio maior é o frio que vai chamar atenção. Entre a segunda quinzena de março, 1ª de abril, já entra um friozinho razoável. Entre a segunda quinzena de abril, 1ª de maio, já começam as primeiras geadas aqui no sul, nas áreas altas, outro frio meio também acentuado, e entre final de maio e junho já começa daí as geadas mais amplas. Quando chegar o inverno, junho e julho, já temos aqui risco de geada em toda essa região aqui do Brasil e quedas bruscas da temperatura. Vai ser bom para a parte de frutas de clima temperado, o frio vai chegar mais ou menos na época normal dele, até um pouco mais cedo, com mais intensidade, as horas de frio vão ser mais acentuadas. É um inverno bem mais frio que o ano passado, porque no passado o inverno foi ridículo, esse ano não. Esse ano nós vamos ter frio, vai ser bom para as vendas normais de eletrodomésticos, de loja, roupas, tanto no atacado quanto no varejo. Claro que aí depende da economia também. Aqui, ó, maio, junho e julho nós já estamos com a laninha bela e formosa, uma laninha forte, muito forte. Aqui ele está dando de 1 a 2 normal. O pessoal tem uma ideia, mais forte, ela teve um trimestre só com 2 abaixo do normal, que foi em 73. E aqui ele está indicando de 2 a 3 e muito frio também, o Nino e 2. Então o impacto aqui no sul pode ser muito forte, em termos de chuva muito irregular e episódios de frio forte. Não quer dizer frio direto, e sim pulsos de frio forte com intervalos de calor. Algum calor vai ter durante o inverno, é quase impossível a gente ter um inverno direto, isso é muito raro de acontecer, que eu me lembro assim de cabeça só o inverno de 62, que começou em abril, foi até outubro. Mas isso é raridade. No Nordeste continua com a estação chuvosa esticando aqui, desse aqui é o trimestre, maio, junho e julho. Aqui, ó, nessa parte aqui a estação ainda vai ter um pouco de chuva, chuva forte no leste e nordeste, e nessa grande área central do Brasil é o tempo seco normal. Aí o milho safrinha que estiver entrando no final de maio, junho e julho com risco de geada, vai correr esse risco, além disso, uma chuva muito irregular nessa área. Uma ou outra frente traz alguma chuva, pegando aqui o centro do país. Friagens com mais força pegando o centro do Brasil. E aí, frio forte aqui no sul com quedas bruscas de temperatura. Quando chega junho, o auge do inverno, nós temos uma laninha bem forte, o Nino e 2 bem frio, aqui normal a frio, e aqui um pouquinho acima da média. Então, chuvas excessivas no litoral do Nordeste vai ter problema, a recarga boa nos açudes do Nordeste, ainda tem alguma chuva na área da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e a região ali do Piauí. A Bahia, a parte leste tem bastante chuva, a parte oeste já está bem no período seco. A área de Irecê ainda vai ter alguma chuva boa
agora em março e abril, claro que não direto, tem período de paradas, assim como a Cealba começa a aumentar bem a chuva, final de abril, maio para frente. De maneira geral vai ser o Sudeste bom. Roraima pode melhorar um pouquinho a chuva mais no final do nosso inverno, o Sudeste com chuva bem irregular, pessoal da colheita da safra de verão, uma beleza. A safrinha talvez tenha problema com chuva bem irregular. Na área do café também, ainda pode ter uma chuva razoável em março e abril, pelo menos para manter, e quando chegar de abril para final de abril para frente vai secando. Pode ter algum risco de geada mais do que o normal no Cerrado Mineiro, no sul de Minas, no café de São Paulo, café do Paraná, alguma coisa ali no sul, sudoeste de Minas, de Goiás também, alguma friaca que pegue também as áreas altas do Nordeste e uma friaca mais forte no centro-oeste e o norte do Brasil. Aí tem que ficar atento na pecuária com aquelas quedas bruscas de temperatura em relação à friagem. Então essa mudança pode ser ruim para o gado. E no sul, muita irregularidade na chuva e com frio e alguns episódios de calor mais forte que o normal, mas principalmente o frio. Quando chega julho, agosto, setembro e a primavera, nós estamos com uma laninha muito forte. Olha a área aqui, ó, que está entre 2 e 3, uma área bem grande, desde o Nino 3 até o Nino 4, uma área enorme de água fria, e aqui também. Quando chega agosto, setembro, outubro, que é a primavera, nós temos aqui, ó, abaixo de -3. Então uma laninha extremamente forte é o que está indicando. Hoje daria para dizer que pode ser a laninha mais forte registrada desde 1950 até agora. Voltando aquele mapa ali que eu deixei, ó, aqui, ó, a mais forte de todas foi aqui, ó, no 73, que foi 1,7, 1,9, -2, -1,8. Depois nós tivemos uma muito forte aqui, que foi curta, parecida com essa, aqui em 88, 1,8, 1,8, 1,7, depois caiu. Então, está indicando nessa situação, uma laninha muito forte, aqui o Atlântico fica mais normal, aqui fica também normal, um pouquinho frio. Então, nessa situação, uma primavera que vai ser fria e com chuva irregular. Pode até chover bem em algum momento ali entre a segunda metade de setembro, começo de outubro, é suposição, mas a tendência é que a primavera seja de normal mais seca, principalmente metade de outubro, novembro, e o frio fazendo com que fique difícil de plantar mais cedo nas áreas que estão aí nos seus 400, 500 metros para cima. Geada que pode acontecer em setembro, alguma coisa em outubro e nas áreas altas em novembro. Para o trigo não tem o que fazer, cereais de inverno é escalonar, fazer 2 ou 3 épocas, porque tanto faz plantar cedo, plantar na época ou plantar tarde, lá na frente vai pegar geada. Então é tentar escalonar para quê? Para que no período que tiver na reprodução e no enchimento de grão, que pode durar uma semana, 2 ou 3, pegar uma época que vai ter menos problema de geada. Tu pode ter, por exemplo, de repente, a segunda metade de agosto e a primeira semana de setembro, com temperatura agradável, sem muito frio. Depois o frio vem com força. Isso aconteceu em 99. O inverno chegou cedo, foi frio. Quando chegou ali a última semana de agosto e os primeiros 10, 12 dias de setembro, foi quente, quente mesmo, com média de verão. Depois voltou o frio. Quer dizer, se tu conseguir jogar um período ou 2 de plantio numa situação dessa, tu consegue escapar. Porque em agosto vai ter condição de geada, em setembro vai ter condição de geada, em outubro e novembro, na área de Guarapuava, na área de Palmas, na área de Vacaria, Campos Novos, e essa parte alta aqui da serra também vai ter geada. O risco alto de geada. Então a geada vai ser um problema grande na entrada e principalmente na saída. Isso vai afetar a fruticultura, tem que ficar bem atento. De repente a poda, deixar a poda para depois de frutificar, deixa florescer, frutificar e passar um tempinho para depois fazer a poda, alguma coisa nesse sentido. Plantio também, comecem pelo topo, por última baixada, para evitar a geada nesse sentido. Então o centro-sul do Brasil vai ter muito problema com frio, alguns episódios de calor meio fora do padrão e a chuva chegando mais cedo nessa faixa central do país. Então a região ali do norte do Mato Grosso, Goiás, Mato Piba e partes do oeste do nordeste, a chuva pode vir já no final de agosto, setembro, as primeiras pancadas, e entre outubro e novembro de maneira mais significativa. E no norte do Brasil a chuva vem com mais força. Quando chega aqui, nós estamos aqui, ó, dia 27 já tem água fria, dia 4 de março já começou a aflorar água fria. Aqui diminuiu um pouquinho a intensidade, mas continua e seguindo exatamente o que estava projetando para março. Isso aqui é o mês todo, olha direitinho, ó.
o desenho já é igual. Em abril intensifica, ganha força em maio, junho, julho, agosto e muita força aqui, ó, na primavera, setembro, outubro e novembro. Olha aqui, ó. Aqui chega a ter locais entre 5 e 6 graus abaixo do normal e a água quente continua estável aqui, ó. Avançou pouquinha coisa. Isso aqui pode indicar o quê? Que a laninha deve se estender pelo menos até o final do verão, final do outono do ano que vem, 2025, e talvez lá na metade de 2025 ou segunda metade de 2025 a gente pode ter ou neutro ou iniciando um El Niño. Mas aí a gente vai acompanhando. Por enquanto, está sinalizando uma laninha muito forte, talvez a mais forte já registrada. Isso pode trazer um impacto grande na agricultura do Brasil, principalmente aqui no sul, em relação à parte de primavera fria e seca e períodos de estiagem mais acentuados, que o pessoal já está careca de saber o que acontece. E aqui, ó, nesse trimestre aqui, setembro, outubro, novembro, uma laninha bem forte, ó, abaixo de -3. Então está uma situação bem complicada, indicando que a laninha, começamos o ano com El Niño, neutro agora em março, começo de abril, e início de laninha entre abril, maio, junho, ou maio, junho e julho. Então, o primeiro semestre começou com El Niño, neutro, e termina com laninha. E o segundo semestre e o verão de 2024, 2025, todo ele com laninha. E provavelmente o início, o outono do ano de 2025, ainda com provável laninha. Mas daí a gente vai acompanhando. Acompanhe o nosso canal, se inscrevam, dê um like, aqui tem os diversos vídeos. Também pode compartilhar os nossos canais parceiros. E tem o Instagram, clima.terra. Até amanhã.